Bom dia, sétimo ano. Eu sou o professor Milton. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Vamos lá, pessoal. Na última aula eu pedi para que vocês respondessem o exercício da página 62 e 63. Vocês responderam? Espero que sim, que a gente vai corrigir agora, tá ok? Abram aí o livro de vocês nessa página, ó. Primeira questão, leia a charge abaixo e responda as questões propostas. A primeira a charge tem escrito dengue, né? Aí tem escrito você está aqui e apontando todos os locais do Brasil e a dengue olhando, como se ela estivesse num parque olhando a posição dela ou no shopping. Aquelas placas onde dizem onde você está, né? Aí ele vem perguntando aqui qual o tema central dessa charge. Pessoal, se vocês responderem o tema central é a dengue, ou a dengue espalhada pelo Brasil, a dengue no Brasil, ou a epidemia de dengue no Brasil, tá certo, tá legal? Qualquer uma dessas opções. Essa letra B é um dos fenômenos linguísticos mais interessantes, é a intertextualidade, o diálogo entre os textos. Podemos dizer que essa charge dialoga com outro texto. Você sabe dizer qual é? Pessoal, não fica claro aqui qual é o texto que ela dialoga. A gente não leu esse texto, provavelmente. Então, essa questão aqui não precisam responder. Mas saibam de uma coisa. A intertextualidade que ele fala aqui é quando um texto conversa com o outro. Tipo, se um texto fala do outro, ou ele fala algo sobre o que o outro fala. Entenderam? Quando você assiste um filme que fala sobre um outro livro, ou que fala sobre outro filme. Entenderam? Vamos pro segundo agora. Leia a estrofe. Eu marco o tempo na base da embolada, da rima bem rimada, do pandeiro e do ganzá. Pronto, aí a letra A aqui, ó. Isso é a Seu Valença na Embolada do Tempo, é a música dele. Letra A. Como se classifica a palavra destacada no texto acima? Qual é a palavra destacada? Bem. Ó, da rima bem rimada. O bem está complementando ou está atribuindo algum significado a que palavra? Ele está se referindo a que palavras? Vamos ver primeiro. Rima aqui é o quê? Da rima bem rimada. Bem ritmada, aliás. Rima está se referindo a um verbo. Rima aqui é verbo, tá ok? Logo, bem, que está se referindo a ele, é um advérbio. Certo? Advérbio. Letra A, advérbio. Letra B. Indique uma palavra que poderia substituir bem nessa estrofe. Muito. Bastante. Certo? Nós temos um texto aqui agora, depois da letra B. Horas para gastar. Eu mesma me surpreendo ao perceber quantas horas por ano eu tenho para gastar. Capacito-me de que, na realidade, tenho mais tempo do que penso. Isso significa que vivo mais do que imaginei. Isso se fizermos as contas das horas do dia, da semana, do mês, do ano. Quem fez o cálculo foi um inglês, não sei seu nome. Um ano tem 365 dias, ou seja, 8.760 horas. Não é enganoso, não. São 8.660 horas. Deduzam-se 8 horas por dia de sono, agora deduzam-se 5 dias de trabalho por semana a 8 horas por dia durante 49 semanas, descontando, digamos, no mínimo de 2 semanas de férias e mais uns 7 dias de feriado, deduz 2 horas diárias empregadas em condições para quem mora longe do local de trabalho. Na base, sobram-se 1.930 horas por ano. 1.930 horas para se fazer o que se quiser ou puder.
A vida é mais longa do que fazemos. Cada instante conta. Bem... É de Clarice Lispector esse texto aqui. Eu gosto bastante dos textos dela. É bem interessante, né? Ó. Terceira questão. No penúltimo parágrafo do texto, encontramos o seguinte trecho. Deduza 2 horas diárias empregadas em condições para quem mora longe do local de trabalho. Aí temos a letra A. Como se classifica a palavra longe? Longe. Ó, longe tá... Como é o nome? Atribuindo um significado a mora. Quem mora, mora em algum lugar, né? E longe é o quê? Então longe vai ser um advérbio logo, né? Porque está se referindo a ela. Mas vai ser um advérbio de quê? Lugar. Certo? Lugar. Nesse trecho, então, advérbio de lugar. A classificação da palavra longe aqui. Nesse trecho, qual é a palavra modificada por longe? É o verbo morar, como eu respondi na outra questão. Número 4. Uma questão do Colégio de Aplicações da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. A frase que melhor expressa a ideia principal do texto é: letra A, não existe vida sem cálculo. Não. Letra B, na vida é importante aproveitar cada segundo do nosso tempo. Pode ser uma interpretação. Letra C, temos mais tempo para gastar do que imaginamos. Não acho que seja essa. Letra D, podemos usar nossas horas para fazer o que quisermos. É essa. A gente pode usar nossas horas para fazer o que a gente quiser. Tanto aproveitar bem quanto aproveitar mal, né, pessoal? Muitas vezes a gente se pega fazendo alguma coisa que a gente vê que é uma perda de tempo. E aí a gente para de fazer essa coisa, que é o aconselhável. Eu jogava um jogo, não sei se vocês conhecem, é o concorrente do League of Legends, o Dota. Joguei por bastante tempo e gosto bastante do jogo, continuo gostando. Mas eu via que era muita perda de tempo enquanto eu estava jogando ele. Por que, professor? Jogar então é uma perda de tempo? Não acho que jogar qualquer jogo seja uma perda de tempo. Mas esse em específico pra mim era. Pra mim. Porque quando você joga um jogo, vamos dar um exemplo do Last of Us 2, parte 2, que é um que lançou agora há pouco tempo. Se você joga ele, não foi um exemplo muito bom porque é para maior de 18. Mas vou continuar com esse exemplo que eu comecei. Se você joga ele tem uma história toda condizentezinha, bem interessante, que você vai consumindo aquela história e aquilo pode até te mudar. Ser algo que é acrescentado para você. Mas quando eu jogava Dota era como um esporte, na verdade. Era meio que isso, só que um esporte mental, que não exercitava meu corpo. Então não adiantava muita coisa. Entenderam, pessoal? Então muitas vezes a gente tem que fazer essa reflexão na nossa vida de otimizar nosso tempo. Aproveitar ele, porque por mais que a gente tenha bastante tempo, ele é escasso. E ao contrário do dinheiro, que dá para se recuperar, o tempo não dá, não. Essa é uma moeda que não volta atrás. E é com ela que a gente troca tudo na nossa vida. Principalmente quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês vão ver aí que é isso que a gente paga pra gente receber nosso dinheiro, nosso tempo. Vamos ver a última questão aqui, ó. Colégio de Aplicações, UFPE. Qual das alternativas abaixo apresenta sinônimos respectivos no contexto do texto? Para capacito-me de e deduzam-se e condução. Qual dessas alternativas abaixo apresenta sinônimos respectivos? Sinônimos respectivos no contexto do texto. Para capacito-me
a gente tem que achar o sinônimo. O que é um sinônimo? São palavras que têm o significado semelhante ou o mesmo. Então, descubro e capacito-me não, já não é. Reflito e capacito-me também não é. Penso e capacito-me também não é. Dou-me conta de... é um sinônimo, assim. E retirem, e de deduzam-se, sim, também. E transporte de condução, é sim sinônimo. Então pronto, a letra D, pessoal. Marquem aí a letra D, se vocês não marcaram a correta, tá ok? Corrijam e marquem ela. Pessoal, agora vamos para a página 33. Acho que é 33. Isso. Porque a gente vai ver agora uma revisãozinha de pronomes, aproveitar esse tempinho que tá acabando nossa aula. Então, a gente tem uma tirinha aqui na página 33, que é uma mulher conversando com a outra. Aí ela diz: nunca disse não para meu filho. Sempre deixei ele ter o que queria e fazer o que queria. Hoje é um adolescente muito bem criado. Aí a outra mulher fala: queria muito conhecê-lo. E a mãe fala: ele está bem aí atrás de você. E quando a gente vê o que tem atrás dela, tem um monstro gigante. Temos umas perguntinhas que ele faz aqui, ó. No cartoon, a mãe afirma que seu filho é um adolescente muito bem criado. Isso é uma linguagem verbal que a linguagem não verbal sugere. A linguagem não verbal é a linguagem que não é escrita. Então, seria aqui a linguagem vista, né? A linguagem da visão, que a gente vê, a figura. O que a linguagem verbal sugere? Não verbal sugere? Que o filho dela é um monstro. Para responder a questão acima, você deve analisar a imagem. É o que eu disse, né? Isto é a imagem não verbal. Percebeu que o jovem fala transformou, digamos, porque isso aconteceu. Porque ela dava de tudo a ele, né? Ele acabou crescendo mimado e com tudo que queria, acostumado a receber sempre sim. Então ele virou um monstro. Por quê? Porque se alguém dizia não a ele, ele machucava essa pessoa, ele fazia mal a essa pessoa, ele gritava, ele ficava berrando, seja o que for. Mas ele se tornou um monstro. No primeiro balão do cartoon, encontramos a seguinte fala: nunca disse não para meu filho, sempre deixei ele ter o que queria. Letra A. Como se classifica a palavra destacada nessa fala? Isso é um pronome, pessoal. Lembra? A gente estudou isso já. Pronome. Por quê? Para substituindo o filho dela, o nome do filho dela. Porque o meu filho aqui também está substituindo alguma coisa. Muitas palavras desempenham o papel de fazer referência às coisas do mundo, que transformamos em assunto de nossa comunicação. No texto, qual é o referente da palavra ele? Pessoal, o referente, quando ele pergunta isso, é porque ele está se referindo a algo. Tipo, ele está falando de algo. Ele está trocando o nome dele por isso. Quando eu digo isso é referente a mim, estou dizendo que é a minha pessoa, né? A Milton. Então, aqui no texto, qual é o referente da palavra ele? O meu filho... seria isso, né? Seria o referente disso. O filho dela, ou o nome do filho dela. Ó, pessoal, na língua portuguesa, a gente tem o pronome pessoal, que a palavra ele aqui é o pronome pessoal, tá certo? E ele se modifica, ele exerce a função né, para ficar a pessoa no discurso, para identificar a pessoa no discurso, certo? Para substituir. E ele também faz menção à coesão textual. O que seria a coesão? É a organização do nosso texto para deixar ele com sentido. Aqui a gente vem dizer, aqui no texto, no caderno de vocês, no livro de vocês, vem dizendo que coesão é um recurso semântico que nos auxilia na expressão de nossas ideias, tornando o nosso texto mais claro, direto e atraente para o leitor ouvinte. Pessoal, quando ele diz que é um recurso semântico,
ele quer dizer que é de sentido, tem a ver com sentido, o sentido do texto, tá ok? Quando a gente fala isso, ele deixa o quê? Ele deixa o sentido dele mais visível para a pessoa poder observar melhor. Quando a gente vê aqui, ó, nos exemplos que ele dá, ó, nunca disse não para meu filho, ó, e vem sublinhado meu filho, que a gente sabe que é um pronome. Por quê? Porque está se referindo ao filho dela. O filho dela tem nome, ela não falou. Vamos supor, se o nome do filho dela fosse Gabriel. Ó, nunca disse não para Gabriel. Sempre deixei Gabriel ter o que ele queria. Tá vendo? Que fica muito mais fluido o texto quando diz: nunca disse não para meu filho. Sempre deixei ele ter o que queria. E você entende já o sentido. Tá certo? Se ela dissesse Gabriel, poderia ser qualquer garoto. Poderia ser qualquer um. Ó, e temos no final ali, ó, hoje é um adolescente muito bem criado. E ali a gente tem uma omissão do termo meu filho, ó. Ela não precisou dizer meu filho ali na frente, e mesmo assim a gente compreendeu o sentido, entenderam? Ó, queria muito conhecê-lo, ali ó, aquilo também é um pronome, o lo ali no final, ó. Pronome lo, ele retoma que termo? Retomou o termo meu filho, certo? Ela está se referindo a esse termo aqui. Ela está retomando ele. Meu filho e lo é a mesma coisa. E ele também é a mesma coisa. Está se referindo a uma coisa só. Ó, ele está bem aí atrás de você. O pronome ele é o termo. Retomou o termo meu filho, novamente, tá ok? E aqui embaixo, pessoal, a gente tem nesse dicionáriozinho algo que é bem interessante para vocês lembrarem disso, ó. Quando a gente se comunica, temos as 3 pessoas da linguagem, né? Que a gente aprendeu isso com o verbo. Ó, a primeira pessoa é a pessoa que fala. A gente tem que sempre lembrar disso. Quando eu digo que um texto é em primeira pessoa, é porque é aquela pessoa que está falando, que é o personagem e é o narrador ao mesmo tempo. Ó, é identificada por meio dos pronomes eu e nós. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala, certo? Eu estou falando com alguém, estou falando com vocês. Então, vocês são a segunda pessoa desse texto, ok? Os pronomes tu, vós, tá vendo? Ó, você, vossa santidade, vossa excelência, vocês, certo? E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. É de quem se fala. A gente tá falando de quem? Tá falando do filho dessa mulher aqui, ó. Então, ele é a terceira pessoa. Ele, ó. E vejam os pronomes por meio dos pronomes pessoais. Qual é que a gente tem, ó? Ele, ela, eles, elas. Entenderam? Certo. Eu quero que vocês respondam agora o exercício da página 34 até a 35. Isso, 34 e 35, tá ok? Muito obrigado pela atenção. Tchau e até mais, pessoal.